Fala pessoal, aqui é o Guilherme, professor de Biologia, e estou aqui para mais uma questão de Biologia da prova do Enem, do projeto Imersão Enem Ciências da Natureza. Aproveita para poder se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho aqui para você poder receber as notificações. E hoje nós vamos fazer uma questão que vai tratar sobre transporte através de membrana, um assunto que também costuma cair na prova do Enem. Fiquem atentos porque membrana plasmática, tanto a parte estrutural como a parte de transporte, dentro do assunto de citologia, que é o estudo da célula, é o tema que é mais cobrado na prova do Enem. Então a questão que eu trouxe para vocês é uma questão da prova azul de 2019, do Enem de 2019, e a questão diz assim: uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo do feijão. O sal foi absorvido pelas batatas por... É muito comum, pessoal, que a prova do Enem ela traga situações problemas para vocês e exige em cima de uma situação problema que vocês compreendam algum processo biológico, que é exatamente o que a gente está vendo aqui. Uma situação do dia a dia. Uma cozinheira que salgou a mais o feijão, colocou sal demais ali no feijão. E para poder solucionar essa situação, ela usou batatas cruas e sem tempero. Nós temos aqui, pessoal, uma questão que exige de vocês conhecimento acerca de como aconteceu ali a absorção do sal. Para a gente poder resolver essa situação, é preciso que vocês saibam que o sal ele representa o meu soluto. Ele não é um solvente, tá? Porque vai haver transporte através de membrana, onde quem vai passar pela membrana é o solvente. E no caso da célula, o solvente é a água. Soluto é aquilo que vai ser dissolvido na água, solubilizado nela. Então pode ser, por exemplo, sal, pode ser, por exemplo, no caso das células, né, glicose, um aminoácido e assim por diante. Então aqui a questão está chamando a atenção para a absorção de soluto, de sal, pelas células da batata. As células da batata, comparado ao feijão, o caldo do feijão estava com muito sal. O caldo do feijão estava com muito soluto. Logo, comparado à batata, a gente pode dizer que o caldo do feijão é hipertônico. Apresenta alta concentração de soluto. Enquanto a batata, que estava sem tempero, comparada ao feijão, ela é um meio hipotônico. A questão me falou, galera, no enunciado, que as batatas absorveram o sal que estava no caldo do feijão. Então a gente vai ter ali o sal, que é o meu soluto, e esse soluto vai passar então do caldo, que era um meio hipertônico, para a batata, que até então estava sem tempero, um meio hipotônico. Então o sal passa do hiper para o hipo. Repare que existe uma diferença de concentração entre os dois meios. Uma diferença de concentração entre o caldo e a batata. Entre o meio hipertônico e o meio hipotônico. E o soluto está indo a favor dessa diferença de concentração, desse gradiente de concentração. Ele está indo do meio mais concentrado em soluto para o meio menos concentrado em soluto. Essa passagem ali através da membrana das células é um processo que não vai demandar gasto de energia para acontecer. E a gente tem na letra B, C e D processos que envolvem o transporte de macromoléculas que são moléculas sólidas, como é o caso, por exemplo, da fagocitose, né? Ou que estão em solução, como é o caso da pinocitose. São transportes que eu tenho na letra B e na letra D, e também na letra C, transportes que envolvem gasto de ATP, gasto de energia.
transportes ativos. A exocitose é um processo que envolve a saída de substâncias da célula e a fagocitose e pinocitose, a entrada de substâncias da célula com gasto de ATP. Então, são tipos de transporte ativo que a gente chama de transporte em bloco, transporte em massa. E aqui eu tenho um transporte que está acontecendo a favor do gradiente de concentração, que é um transporte chamado de transporte passivo. Por que passivo? Porque ele acontece sem a necessidade de gastar energia, sem gasto de ATP. Eu até coloquei para vocês aqui um resumo dos tipos de difusão, que são mecanismos, que são tipos de transporte passivo. Por que eu estou falando especificamente aqui da difusão para vocês? Porque a difusão envolve a passagem de soluto pela membrana. E lembra que nós estamos falando de sal, que é um soluto? Aqui eu tenho um meio muito concentrado em soluto. Imagine que seja o meio externo da célula, hipertônico. E o soluto vai passar ali a favor do gradiente do meio mais concentrado para o menos, para o meio menos concentrado, que é o meio hipotônico. Então, o hipertônico aqui representa o meu feijão, né? O caldo ali do feijão, que a cozinheira salgou demais, colocou muito sal. E o hipotônico representa as batatas que estão sem tempero. E o sal vai passar do feijão para a batata. Não foi isso que o texto disse? Que a batata absorveu o sal que estava em excesso no feijão? Ou seja, eu vou ter passagem de soluto pela membrana sem gastar energia, porque é a favor do gradiente de concentração do meio hipertônico para o hipo. É a difusão que está rolando no processo. E aí a gente pode voltar, então, lá na questão. A letra A, logo de cara, fala que está havendo ali passagem de solvente pela membrana. Lembra quem é o solvente? Água. Não é a osmose que está rolando aqui. Se a batata absorveu o sal, aconteceu difusão, que é o que a letra E está me dizendo. Porque olha só o que a letra E descreve. O transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração, a favor da diferença de concentração, do meio hipertônico para o hipo, do feijão para a batata. A batata absorveu aquele sal. Por isso, a resposta correta, então, da questão é a letra E. Questão de transporte por membrana, super comum de ser cobrado na prova do Enem. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido entender. A gente se encontra numa próxima ocasião para fazer mais questões de biologia dentro da prova do Enem. Não esquece de acompanhar tudo, ficar ligado aqui no canal, ativar as notificações. Se gostou, deixa um joinha aí, curte e também não deixa de se inscrever. Um grande abraço para vocês e até a próxima, galera. Valeu!